nós nesta hora então de Siga Freitas, na manhã de hoje, onde agora tenho não só o prazer, mas acima de tudo também o orgulho de falar com, vou começar assim, professora Odília Sousa. Antes de começar esta, eu não posso deixar de referir, porque há memórias que nunca se apaga. Ao longo de quase 24 anos que já levo de rádio, fui convidado para apresentar um espetáculo. Já lá vão, penso, uns bons 20. Nunca tinha apresentado nada na vida. Filo perante uma plateia, uma avenida cheia de gente. Naquele dia tremia como varas verdes e houve uma pessoa que me acalmou. Essa pessoa chamava-se Odília Sousa. Apresentamos um festival de folclore, ainda eu muito verdinho nestas coisas, mas estava ao lado de alguém que transmitia aquela paz, aquela tranquilidade e que as coisas correram bem. E, Odília, não sei se teve a oportunidade de dizer algum dia, mas digo agora, obrigado pelaquela noite fantástica que eu nunca mais esqueci. A nossa convidada, Odília, então, Sousa, de nome completo, Maria Odília Pereira de Sousa. Ela que irá editar, aliás, o livro já está editado, irá ser apresentado no próximo domingo, dia 28, então, de maio, este livro, Memórias de um Povo. E começo mesmo por aí, Odília Sousa. Memórias de um Povo, um livro de recolhas. Porquê um livro assim? Ora bem, primeiro tenho que cumprimentar os rádio-ouvintes e também dizer que me senti lisonjeada com esse elogio logo assim à partida que não estava à espera e que não sei se sou assim tão merecedora. Mas pronto, agradeço. Obrigada. Foi. Em relação ao livro, chama-se Ponta do Sol, Memórias do Povo. E o que é que tem no livro? Portanto, são basicamente testemunhos da minha memória desde a infância, alguns episódios que eu vivi e que agora, se contar a alguém, parece que são histórias, mas que eram comuns naquela época, costumes comuns naquela época. Portanto, eu sempre tive algum gosto por falar com pessoas com mais idade e as pessoas gostavam de mim. Eu lembro-me que as velhinhas gostavam de mim e contavam-me histórias. Em casa também o meu pai tinha muito respeito pelas pessoas idosas. A minha mãe, praticamente a respeito de tudo, metia aquela ideia de que já a minha avó dizia isto e, portanto, tudo isso foi criando em mim uma certa curiosidade e um gosto também por escutar as pessoas idosas. E, portanto, eu fui recolhendo aquilo que elas diziam que eu achava engraçado. Na altura, nunca pensei em escrever um livro. Eu recolhia para não me esquecer, às vezes como nós, no grupo de jovens, fazíamos umas récitas e às vezes imitávamos assim umas coisas dos mais velhos e pensei, vou escrever isto que tem piada para dizer. E era nesse sentido que as recolhas foram surgindo. Só que depois fui para os Canhas, para o banco, e notei que aquelas pessoas dos Canhas também eram um bocadinho diferentes das pessoas da Lombada. Porque a Odília Sousa, e este aqui já fica publicidade, é natural da Ponta do Sol, da Lombada, da Ponta do Sol, e claro, tem este conhecimento profundo porque é uma pessoa da terra e que sente a terra, que sente a cultura, as tradições. Aliás, um bom exemplo é fundadora do grupo de folclore da Ponta do Sol. Já lá vão também um bom par de anos. Já lá vão, o Grupo Folclore foi em 1981, portanto já lá vão 36 anos. E parece que foi ontem. Mas pronto, parece que foi ontem, é verdade. Mas em relação à Lombada, de facto, eu gosto da minha gente, tenho um certo bairrismo, gosto de ouvir as pessoas falar e gosto de ver como elas sentem as coisas. E de maneira que aí há muitas coisas que são oriundas da Lombada, mas na minha juventude fui trabalhar para os Canhas e também foi interessante ver que, apesar de ter o mesmo concelho, as pessoas têm umas diferenças na pronúncia e algumas adaptações. Até nas tradições, não é? Nas tradições, tão não é perto exatamente, tão perto e tão longe, é isso. E eu às vezes não sei definir bem o que é diferente, mas a gente sente que há uma certa diferença. E então também comecei a prestar atenção àquelas pessoas. E às vezes o dar-lhes atenção criava uma certa proximidade. Eles iam-nos indo umas quadras e umas adivinhas, aquela conversa. E ia escrevendo e depois, mais tarde, que já tinha, portanto, já trabalhava, já podia comprar o gravador e as cassetes, comecei mesmo a gravar em fita magnética, que lhes diziam. Pedia às pessoas, olha, vou à sua casa para me gravar umas cantiquinhas. E as pessoas diziam que sim. Só que isto depois já é outra história. Porque as pessoas diziam que sim, mas quando eu chegava lá, não era assim tão fácil. Porque
Às vezes nós pensamos... Às vezes é esta questão. Temos que gravar sem elas saberem que está a gravar, porque senão já não é natural. Já não sai a mesma coisa. E depois, às vezes, digamos, o momento que nós vamos não é o adequado. Eu, por exemplo, há umas histórias de que eu me lembro que se eu contar até parece mentira. Eu uma vez, um dia, não sei a data, pensei... hoje vou visitar uma pessoa, eu não vou dizer o nome por uma questão de respeito, se a pessoa até já faleceu, uma pessoa que estava acamada. Eu pensei, tenho tempo, vou lá, aproveito para ela me dizer umas orações, que eu sei que ela sabe, converso um bocado, ela pode me dizer uma cantiguinha e já fico com mais umas coisas anotadas. Cheguei lá, isto seria o quê? Não sei bem a hora, mas pronto, era pela tarde, depois do almoço, mas já tarde, 5 ou 6 horas, por aí. Quando cheguei ao salário da porta, disse, ei, olha, boa tarde, venho visitá-la. E ela, como eu não te estimei aqui. Logo. Eu fiquei doente. E pensei, o que é que isto quer dizer? E de imediato começou o terço na rádio. E eu pensei, eu não sabia o que é que fazia, mas vou rezar. Sentei-me e rezei o terço todo com ela. Depois do terço, foi uma conversa maravilhosa. E ela disse-me orações, outras coisas, e eu gostei tanto. O problema, digamos, que ela teve aquela reação porque ela queria ouvir o terço. E eu cheguei na hora inoportuna. E as pessoas eram assim genuínas, o que tinham a dizer, sem ofensa, não é? Normal, porque era natural esse troque de palavras, esse não me te estimei aqui. Hoje em dia talvez já ficávamos ali, já não entrávamos. Pois, ou voltávamos para trás. Eu se fosse agora, talvez ainda me... pronto, não reagia assim. Mas eu tinha aquela curiosidade, mas o que é que isto quer dizer? E também não tinha medo, porque eu sabia que ela estava acamada na minha bater. E pensei, deixa-me lá ver onde é que isto vai bater. Mas para ver, às vezes, a dificuldade que é recolher uma coisa destas. Às vezes parece que é só ir ao pé deles e dizer, não é assim. E é preciso ser na hora oportuna. Porque às vezes as pessoas querem conversar de tudo, menos daquilo que a gente quer que eles digam. E muitas vezes também tem que haver aquela confiança, não é? Chegar a alguém que não nos conhece de lado nenhum, as pessoas ficam assim um pouco, ainda hoje mas um pouco mais desconfiadas e arrancar alguma coisa dali não é fácil, não é fácil. Eu uma vez também, eu ia para a missa, para o Jangão, e encontrei uma senhora que ia para a festa, e era para uma festa. Encontrei uma senhora que ia no caminho, começamos a conversar, e ela, conversa puxa conversa, e consoante o assunto da nossa conversa, ela dizia umas quadras. E então disse uma quadra assim, ao meu mal me quer dobrado, com maravilhas ao pé, contratos com gente falsa, quanto menos melhor é. Eu achei tão engraçado e disse, diga-me mais coisas dessas para eu, que eu gostava de escrever. Não? E ela foi-me dizendo tantas quadras. Claro que eu ia para a mesa, não podia escrever, nem tinha gravador. Fixei a primeira e as outras não fixei. Sei que ela disse muitas, não fixei. Então eu disse, olha, mas que pena que eu agora não posso escrever. E eu vou à sua casa para a senhora me dizer que isso não se pode esquecer, isso são coisas tão bonitas, a gente tem que deixar gravado para o futuro. Eu vou levar o gravador e a senhora vai me dizer isso. Bom, no sábado, ela disse nesse dia, vai, então. No sábado vou de gravador para a casa dela. Cheguei lá, assim, não sei, às 4 da tarde ou 4:30, e ela disse, anda para cá. E depois, olha, senta-te aqui que eu vou deitar a comer a galinhas e já venho. Fui deitar a comer a galinhas, mas ela andava devagarinho, que demorou a meia hora. Daí a meia hora chegou ao pé de mim, sentou-se, e então começou a falar. E ela disse, olha, tu és de lá de baixo, aquela. E ela dizia um nome que eu até nem repito, e nem sei. Na verdade, não queria repetir, aqui já não me lembro. Olha, aquela, tinha um noivo. E eu disse, tinha. Eu nem sequer sabia e não queria alimentar aquela conversa. Tinha, fui para o Brasil, não sei o quê, não. E depois fui falando, e depois da outra. Uma série de bilhardice à força toda. Só que eu, para já, não gosto nada de bilhardice, aborrece-me. Mas, como eu queria tantas cantiguinhas, fui dando corda. Aturada, é? Fui aturando, é mesmo aturando. E dizer, não sei, pode ser, não me lembro bem. Quer dizer, ia dando assim umas respostas evasivas. E pronto, e eu aturei aquilo, eu já estava ficando cansada e até aborrecida. E lá no meio daquilo, disse aquilo estava tudo a gravar, disse uma quadra ou outra, mas muito poucas em relação àquelas que ela sabia e que eu queria ouvir. E eu pensei, eu já estou aqui há tanto tempo, já estava cansada e por outro lado, pensei, e por este jantar não chega a nada. Então, tive a ideia,
que também ia para ela me ensinar curas e rezas e não sei quais. E disse, como ela não me diz cantigas, eu vou dizer que estou doente para ela me curar, que assim já fica gravado. E então, eu disse, Senhora Encarnação, sabe, eu estou a sentir tão cansada e penso, estou doente, será que eu tenho olhado? Cure-me. E ele disse, minha filha, a esta hora já não se cura. Porque era tarde. E portanto, para curar do olhado tem que ser a certas horas. Olha, e lá vim eu, sem cantigas e sem cura. Mas com uma história para contar. Mas com uma história para contar. E são estas histórias, estas e outras histórias que ao longo de tantos estes anos, Odília, então aqui registra neste livro, Ponta do Sol, Memórias de um Povo. Porque esta gente, estas pessoas que nós estamos a falar, isto para os dias de hoje era o Google da altura, não era? São as enciclopédias, elas sabiam tudo e tinha sido mensagens passadas através de gerações, de avós para filhos, de filhos para netos, e se não houvesse agora estes livros, a editação destes livros, isto, como o mundo está a andar tão depressa, muitas destas histórias já tinham-se perdido no tempo. Com certeza, porque de facto nós perdemos o hábito de contar histórias à lareira, ou eu lembro-me de naquelas épocas de Natal, quando as pessoas tinham mais disponibilidade, a gente sentava ao pé dos vizinhos e eles contavam histórias. Agora esse costume perdeu-se. O tempo é pouco para ver televisão e para... há tanta coisa para ver. E depois para o desporto. A gente quer falar com uma criança da escola. Nos dias da semana estão na escola. No domingo estão para o desporto. É muito difícil aquele sentido de comunidade que nós tínhamos, que era pertencer àquele grupo, hoje em dia não se sente muito isso. Eu própria... As pessoas estão mais perto e mais longe. Mais longe, é verdade. Eu própria, que gosto também não acompanho já tanto como acompanhava naquela altura, porque a vida mudou completamente. E também daí a necessidade de publicar estas memórias antes que se percam. É porque nestas memórias nós temos, por exemplo, rezas, rimas infantis, linga-lengas, quadras, provérbios, enigmas, paródias, sempre do Conselho da Ponta do Sol. Para aqueles que nos estão a ouvir e ainda para aguçar assim mais o apetite, o que é que poderíamos ouvir, por exemplo, a Sra. Odília aqui a ler aos nossos microfones uma história, uma lenga-lenga, para nós ficarmos assim... matar aquela saudade daquilo que muitos de nós ouvimos quando éramos crianças e muitos dos nossos ouvintes também lá em casa. É assim, é sempre difícil escolher uma coisa, porque até quando se fala de folclore e de tradições, não é correto valorizar umas em detrimento das outras. Tudo tem um valor equiparado, porque tudo são tudo peças do mesmo todo, não é? É um puzzle, se lhe faltar uma peça, estraga o puzzle, não é? Mas pronto, claro que há coisas que têm piada, ou pelo menos que eu achava engraçadas. Quando eram ditas, as pessoas diziam com esse jeito de brincadeira. Por exemplo, há um caso de uma senhora, de uma mulher jovem, que se casou com um homem idoso. Portanto, naquela altura como agora, portanto, a gente agora estranha-se menos, porque é tudo mais permitido, mas aqueles casamentos de uma mulher jovem com um homem de idade, vinha logo aquelas conversas. Era rico, não é? Claro, vinha logo aquelas conversas que era por dinheiros e por isto e por aquilo, enfim. E então, esta mulher casou-se com um senhor de idade, mas claro que não foi propriamente por paixão, não é? E às tantas ele morre. Ele morre e ela volta a casar com outro. E então a lógica era era rezar pelo morto. Só que ela, depois, quando arranjou o novo, fui à cama e disse assim: eitais, eitarás, reza minha não vias mais. Agora já estou casada com a beleza de um rapaz. Eu acho engraçado. Só que esta história, que é a história do Manel do Poço, e está no livro. Claro que eu li este bocadinho, porque, pronto, na boca de uma mulher não fica bem certas coisas. Mas há aqui umas versões, depois assim, isto era um alvo de chacota. E então, às vezes até com algumas palavras mais obscenas pelo meio. Aliás, há até a música do Zé Alberto, a Maria do Beiço Pintado, que é um bom exemplo. Que é um bom exemplo, não é? E, portanto, dentro desta lógica, há umas assim mais atrevidas. E, portanto, realmente, nem sequer sei se... E depois, e há outra coisa, é que
as atrevidas, penso que eram os homens que repetiam mais, né? E havia umas que eram pegando nesse atrevimento e disfarçando, que era quando as crianças estavam a ouvir. E eles disfarçavam um pedacinho as palavras, mas não deixa de estar lá a origem. Por exemplo, claro, isto é para não dizer a conversa toda. É uma maneira de disfarçar o que foi dito antes. Até para bom entender, meia palavra basta. E depois tem as outras que então eu não digo. E são recolhas, não é? Até porque, assim, e estamos a falar nos anos 30, 40, 50, por aí, onde as pessoas eram pobres, mas eram ricas nesta sabedoria, nesta cultura. Sim. Claro que... Eu disse isto porque não fui... Pronto, não estava a pensar que me iam fazer esta pergunta e até fui apanhada assim um pedaço... Fui abrir o livro, sei logo aqui. E pronto, assim, olhando para o cómico. Mas há coisas tão giras. A nível de quadras, há umas quadras que também não... Agora, se me perguntar uma delas, fico assim com dificuldade de ir buscar logo, mas é engraçado que há coisas aqui que não fazem sentido hoje, mas naquela altura faziam. Por exemplo, não sei onde é que a quadra está, mas hoje em dia, quando as mulheres estão à espera de um filho, sabem logo o sexo do filho, mas nessa altura não. E então havia... Hoje esta quadra não fazia sentido, mas na altura fazia, porque era aquela ansiedade de saber o que é que tinha, o que é que ia ter. E então há uma quadra que eu não localizo, que é São João arromba mais. Portanto, a maneira de dizer o nome ao São João, não um nome, um cognome. São João arromba mais, é assim que se chama o São João. Arromba-me esta barriga, quero ver o que tem dentro, se é rapaz ou rapariga. Quer dizer, isto hoje não faz sentido, mas na altura fazia. Pois até na altura aquela expressão, deu com força que a terra achou e veio menina, não é? São estas expressões que nós aprendemos e que ainda hoje, já mais praticamente, ainda conseguimos lembrar. Mas muitos dos nossos ouvintes estão-se a rever nestas histórias, por exemplo, desta, porque hoje era quase impossível pensar sem os cuidados devidos. Uma mãe que era grávida, que ia ao fim da gravidez apenas com o médico lá da freguesia, ao escoltar, saber se estava tudo bem, e depois era esperar, não é? Aquela uma hora bem pequenina. Era esperar. E realmente, mas estas coisas a gente também apanha na conversa com o povo, não é? Um dia eu estava no banco e um senhor, que lá muitas vezes, ele diz, esta gente está sempre a dizer que ganha pouco. Tudo diz que ganha pouco. Quando eu era novo, ganhava 7.500. Paguei dívidas, fiz casa e pus dinheiro a render. Eu disse, sim, você vai dizer dessa receita à gente, vai dizer como é isso. E então ele diz, menina, eu paguei dívidas porque tratei dos meus pais. Fiz casa porque casei e arranjei família. E pus dinheiro a render porque tratei os meus filhos, que agora não me faltam com nada e cuidam de mim. Que melhor receita, não é? Que bonito, para não é? Para uma vida feliz. Que bonito. E, portanto, aqui o fazer casa nem sequer é tanto no sentido físico. É no sentido a ligação familiar. Tratou dos pais, tinha a consciência em paz, tratou da sua família e dos seus filhos, e agora estava bem porque os filhos tratavam dele. Mas é engraçado a forma como ele disse, não é? É que logo à primeira pensou, fez casa, estamos a pensar na habitação, claro. Rendimento, pensamos logo em dinheiro no banco a render. E há coisas muito mais valiosas do que isso. E eu achei esta história tão bonita que escrevi aqui. Este senhor também dizia, quando eu podia, não podia. Agora que eu posso, já não posso. E disse, senhor, como é isso? E então ele diz, quando eu podia comer tudo, havia miséria e não podia comprar nada que metisse à boca. Agora que graças a Deus posso comprar, já não posso comer, que a saúde não aguenta. E a senhora dele ouvia estas coisas e ia logo apontar, não é? Apontava logo, porque eu achava que isto era uma forma de sentir a vida, que tinha o seu de originalidade, por um lado, ou melhor, toda a gente da época mais ou menos podia sentir isto, porque isto era uma maneira de sentir, uma maneira de viver comum. Mas muitas vezes nós temos conhecimentos da nossa época, mas não sabemos dizer, não sabemos expressar. O que eu achava interessante era esta pessoa expressar assim. Portanto, ele próprio saber expressar aquela vivência, como é que era. E por isso escrevi.
E fantástico. E esse homem provavelmente já não se encontra entre nós, portanto, e se não, uma vez mais, se não tivesse havido o registro, neste caso escrito, teriam sido memórias que tinham-se perdido, porque é deste livro que estamos a falar, por Ponta do Sol, Memórias então de um Povo, com a nossa convidada, relembro, Maria Odília Pereira de Sousa, conhecida mais por Odília Sousa, ela que fez esta recolha, esta organização e também estas notas neste livro, então, que corresponde ao desafio de não deixar perder então a memória deste povo, destas gentes. Esta pergunta não posso deixar de fazer. Acha que os mais novos, com edições deste livro, isto não seria importante, por exemplo, nas escolas? Muitas vezes lemos outras obras que são importantes, mas estes livros, para que os jovens conheçam as histórias dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, seria importante também haver um espaço na escola para dinamizar esta cultura? Acho que sim. Eu, quando era jovem, eu gostava de ter tido um livro como este. Porque eu tinha curiosidade e não tinha onde ir buscar. Claro, tinha as pessoas que podiam dizer, mas como eu já disse, não era fácil chegar ao pé delas e dizer, olha, diga-me isto ou diga-me aquilo. Era preciso ir estando atenta e essas coisas apareciam aqui e ali, não é? E às vezes, há dias que a gente tem vontade de saber, há dias que a gente quer aprofundar um tema e então tem vontade de ir pesquisar sobre isso. Mas não havia o livro para eu poder pesquisar. Eu tive a necessidade de o fazer. Por isso é que eu também senti necessidade de o fazer. Porque admito, e acho que é natural que haja muitas destas coisas por aí dispersas, que as pessoas tenham papelinhos com este escrito. Agora, assim, junto, penso que não há. Não conheço e penso que não há. Onde as pessoas podem ter um corpus vasto destas coisas da cultura popular. E, portanto, neste sentido, eu acho que é um trabalho que pode ser útil para os jovens ficarem, por um lado, a conhecer, assim, ter um leque de referências do passado e depois desenvolver um trabalho a partir daqui. Portanto, assim junto, eu acho que não há. E por isso é que eu acho que este livro é interessante também para as escolas, porque está aqui muita coisa. E pode também lhes dar a ideia de ou melhor, pode fazer nascer a sensibilidade para guardarem coisas que se estão perdendo. Porque muitas destas coisas já não há quem saiba. Ou então, é assim, dizendo de outra maneira, portanto, há quem saiba, porque se eu tenho esta idade e lembro-me, há muita gente mais velha do que eu e da minha idade também se lembra. Eu, por exemplo, se falar disto a pessoas da minha idade, algumas lembram-se e até me dizem, mas era assim, eu dizia mais uma palavrinha ou mais um pormenor. Mas muitas delas, para que é que eu quero saber disso? E quero esquecer isso. Portanto, há pessoas que sabem e que até aceitam que sabem e até não têm vontade de escrever, porque não é o caso, não lhes deu para isso, mas até valorizam. E há pessoas que não valorizam nada e até querem esquecer. E querem esquecer muitas vezes porque esses tempos também foi sinónimo de miséria, de fome, de pobreza, não é? Pois, mas as pessoas, em vez de destacar isso, miséria, fome, pobreza, que é verdade, também podem ver a forma de sobreviver, a garra que aquela gente tinha para sobreviver. O que é engraçado é que, por exemplo, e agora estamos na altura da apanha das canas, as pessoas nos trabalhos trabalhavam a cantar. Isso era a alegria, não é? As pessoas sentiam-se, estavam a trabalhar, estavam a produzir e faziam a cantar. Hoje, muitas vezes, quando vamos para o trabalho, vamos com uma cara, se permite a expressão, quase de canhão. Porque nós, os trabalhos atualmente, quase que obrigam a um individualismo, a muita concentração, a gente tem que estar a pensar muito, tem que estar com muita atenção e isso não permite o convívio. Realmente, aquela gente tinha uns trabalhos duros, que exigiam força, mas eram alegres porque também permitiam um convívio, um calor humano que hoje não se vê. Por acaso o Nélio referiu as canas e ainda, se nós observarmos na recolha das canas, ainda há esse ambiente de festa. Porque nos outros trabalhos isso perdeu-se. É quase trabalhar um sacrifício. Toda a gente quer se despachar para ir para casa. Porque o tempo é outro, pronto. E esta gente que viveu essa época de miséria tinha esse calor humano que nós perdemos. E por isso tinha um equilíbrio, porque dentro da pobreza eles tinham um instinto de sobrevivência e não eram desesperados, embora é natural que quisessem outras coisas que não tinham e que sentissem a miséria, mas tinham uma capacidade de resiliência com a vida
que quem me dera às vezes ter, não é? Nós não conheciam a palavra stress e, no fundo, ainda bem. Vamos falar agora um pouco porque o livro tem muitas palavras, muitas histórias para contar, para ler, mas também tem fotos da época. Mas antes de irmos falar das fotos, eu proponho agora que ouvíssemos também alguns registros, porque gravados já há muitos anos, ainda nas chamadas cassetes, para muitos hoje ninguém sabe o que é, mas vamos aqui recuperar neste programa, aproveitar, até porque a Odília tem muitos destes registros, então, aqui, e vamos ouvi-los, para as pessoas terem noção de como é que as coisas eram feitas, como é que era feita a recolha para um dia surgir e nascer, como temos aqui à nossa frente este livro, Ponta de Sol, Memórias, então, de um Povo. Vamos então ficar aqui com alguns registros, então, feitos pela Odília, registros com história, porque algumas dessas pessoas, infelizmente, já não se encontram entre nós. O que é que surgiria para começarmos a ouvir? Olha, assim, estes registros já são antigos e têm pouca qualidade de som, mas pronto, para mim tenho-lhes carinho porque falei com estas pessoas e tudo isto, mesmo com ruídos, faz-me lembrar delas e dos momentos que passamos e que são inesquecíveis. Gosto muito de uma oração que a minha tia rezava e que começava por hoje é sábado e sábado é. Acho essa oração interessante porque é diferente, não é muito comum. Então vamos ouvi-la. A gente diz, Pai, o Espírito Santo. Mas dizer algo, para gravar. Salve é dentro da minha casa, e Jesus, Maria, esteja. Truas, tuas, colhe na cara, freres na rua, que Nosso Senhor livra a minha casa. Ai, Pibrão, que da beira da rocha, da beira do mar. A Virgem, Nossa Senhora a me acompanhar e a Virgem da Guia a me guiar. Muito bem. Olha, mas eu não percebi uma coisa. A senhora diz, hoje é sábado. E se for outro dia, como é? Não, hoje é sábado, a qualquer um. Hoje é domingo, hoje é segunda, hoje é terça. Já compreendi. Sim, sim. Não tinha percebido. Isso é interessante, muito interessante. Porque ele já tem pagou a minha ceia. Então, desta oração, todos os dias a mesma, só que o dia que muda. Deixa esta oração. E deixa-se na nossa cama, ninguém pega, nem de fonte, nem ninguém. Esta foi uma das muitas recolhas com esta, então, a tia Terezinha, e esta história, então, de hoje é sábado. É sábado. A minha tia Terezinha, eu gostava muito dela a este nível, porque ela sabia muitas coisas e era uma pessoa simples e que se prestava a dizer, portanto, não era uma pessoa difícil, gostava de conversar e dizia com facilidade aquilo que a gente queria ouvir. Outra, eu podia sugerir talvez da senhora Carolina Pessegueiro, que também é uma pessoa com graça e às vezes diz assim umas coisas atrevidas. Vamos lá ver se tem aqui... tem aqui várias coisas, mas talvez que esteja melhor seja o Pai Nosso Pequenino, que é um Pai Nosso Pequenino diferente e talvez até não se associa logo à senhora Carolina uma oração, mas vamos lá ouvir essa. Pai Nosso Pequenino, cada sábado menino, canadaria, pedido de Santa Maria, os anjinhos cantam, os anjos. Padre Nosso Pequenino, o caminhante de Cristo ajoelhou, esse sangue derramou, coisa mal não matece, nem noite nem dia, em meio-dia, outra viração séria, um ano de aveia, o inferno não irá, nem se está, nem suas mãos, nem seus parentes chegados, as portas do céu abertas do inferno. Cantava a respeito, canção de mulher, E como era o respeito? Quando eu rapaz no vendeiro, costumo ver o Espírito Santo, e então eu quero me dizer que eu tenho vou cantar uma cantiga, mas a Carolina e então eu disse a mulher, sonho que a sua irmã canta essa cantiga na terra. E então eu canto a seca. E essa cantiga que canto que me ensinou minha mãe, que é das pernas de Gabriel, mas assim não comentar. E depois eu cantei, dando a sua bendejo, um aluno naquele tempo, que ainda não era casado, já se chamava Gabriel. E cantei aí, ele depois a mulher pegou a arranhar, a mulher disse, se casou. E não sei se para não cantar em matéria. Eu contava só sem coisa, de formar isso daí, mas cantou mais, não eu não me lembro, cantei mais. Cantou mais, sim. Isso é aquele que se lembrava. Quando eu ia ver o seu radial, ia mais o meu filho, até o meu filho, o gravador. Bom, agora até ver com a minha casa, o bom gravador aí. E estavam as senhoras de campanário a cantar, e cantei cantigas de campanário, eu. O senhor de campanário cantou a mim.
campanário tem muita pedra e também muito moído. Tem muita bonita e tem muitas comidas no canteiro. Minha pai era do Rateira, minha mãe do Figueira. O senhor campanário parece-me um paneleiro. E o canteiro. A mulher chama a treta dos homens tudo ledoso. O senhor campanário parece que ele é cobrado. Mas a rapazinha que abriu com ele e disse: a senhora canta para vós, e tu me canta assim, canta que está feita. Mas aquele tanta ceia, sabe que eu agora já estou ficando ligado, não é? Mas canto mais. Não sei se ela estava cantando uma vez aqui de ceia. Põe a o lume e diga às cantigas. Enquanto estás É verdade, esta é a senhora Carolina, não é? É uma figura emblemática, carismática ali do sítio do Jangão na Lombada, e com estas histórias, com estas quadras, e o que impressiona é que as pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Muitas destes ditados, destas lenga-lengas, destas histórias eram memorizadas. Exatamente. E pessoas, e às vezes nem sequer era daquelas pessoas de quem a gente esperava. Há pessoas que a gente esperava que dissessem uma coisa assim interessante e que eram muito fechadas. E pessoas com tanta dificuldade e tinham esta criatividade e esta vontade para dizer isto. Vamos ouvir mais alguma? Vamos ouvir. O que é que sugere agora? Já agora que a senhora Carolina cantou aquela assim, um pedacinho mais atrevida, ela também não só, também tinha outras coisas menos atrevidas. Estou a gaguejar, mas isto é para cortar, não é? Podíamos então pôr a senhora Carolina a dizer uma lenga-lenga que também eu achei interessante que ela soubesse. Portanto, admirei-me que eu tinha a ideia dela só a dizer aquelas asneiras, e depois disse uma lenga-lenga que eu achei interessante. É Menina da Saia Branca. Menina de Saia Branca, paninho de quintal, estou lavando o meu lencinho para a noite do Natal. Meninas quer ver a praia do mar brincar, para ver a barca nova, pois vai queimar. Nossa Senhora Vadela, genzinho da ramal, leva 24 remos, 60 remadores. Quem o vai acompanhando é a Senhora das Flores, abastece a maré. Quero ir à vossa casa, mas o Senhor São José anda de noite, como quem anda de dia. Quando chegou a Belém, já todo o povo dormia, perguntou à Pai da Terra, vira-se como uma pareia. Que se estiver pé de luzes, mas o seu amado filho lançou da sua cama, era o fim do algodão, e o fim do menino era o latão. Assim seja ela bendita como é esse coração. E a senhora cantora? Sim, era assim, já sei como é que eu cantava. Que é como a senhora. E também, quando eu caminhei de casa, também é interessante, também é a senhora Carolina a falar e também é uma lenga-lenga. Então vamos a ela. Quando eu caminhei de casa, vou assim em São Caminhei, que ela do Espírito Santo, na casa de desentrei, e eu meti a mão na pia, água benta cozinhei, água benta vai comigo, cada e fico aí, e eu vou ver se veja disso, ou se me dia a mim, o pé do meu condutor, o pé dele ajoelhei, que eu deixei a de pecado, bem que eu estava, o pé dele ajoelhei, que eu deixei a de pecado, bem que eu cozi uma cozer, bem que casa mal sentada. Ao meu Deus, peço perdão, e o fim dessas palavras, o pecado na pena, já lá vem a mãe de Deus, rezando a reza divina, veres minha mãe de Deus, mãe de tudo embora, a vossa coisa na rua, então vou rezar um pouco. Então, mais uma das histórias, mas no fundo mais uma recolha feita de uma forma quase arcaica, na altura era assim. Estas são gravações já com praticamente 20 anos de histórias que ultrapassam também o tempo. Para terminarmos, o que é que poderíamos ainda aqui ouvir e recordar e matar saudade? Bem, eu já agora também gostava de lembrar outras pessoas, tanta gente e tantas recolhas que eu fiz, mas se calhar, para sair um pouco do registro que estamos a ter, podemos ver a senhora Isabel Pilhoto rezar o terço das Santas Chagas. Uma senhora, mais uma da Lombada. Sim, da Lombada, minha amiga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vai-se rezar o terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar a chaga da minha alma, das nossas almas. Meu Jesus, perdoai-me misericórdia, pelo investimento e da vossa Santa Chaga. Meu Jesus, perdoai-me misericórdia, pelo investimento e da vossa Santa Chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar a chaga das nossas almas. Amém. E nós reza para o outro terço, para continuar no Pai Eterno, que é o Pai Nosso.
E então, e compensa-se através, meu Jesus, Sim, senhora. Mas que anda veia para dizer... As 5 vezes, um terço, são 50. Sim, senhor, sim. Mas, E no fim tem salve de rainha. tem salve rainha. Igual ao da salve de rainha. As 3 Ave Marias em honra da presa de Nossa Senhora. E a salve de Está rainha. incluído no texto das Santas Chagas. E depois a salve rainha. E assim recordamos alguns registros áudio de pessoas com histórias para contar, histórias que agora estão incluídas neste álbum, ou neste caso, neste livro, Memórias, então, Ponta do Sol, Memórias de um Povo, um livro que será então apresentado no próximo domingo, dia 28, 16 às 4 da tarde, às 16 horas, integrado no festival aqui e acolá. Acho que Odília, não podiam ter escolhido um melhor dia para fazer uma homenagem a toda esta gente, porque no fundo este livro também trata-se de uma homenagem a estas pessoas que contribuíram, muitas delas quase sem saber, para que um dia os mais novos tenham histórias também para contar. Sim, senhor. Portanto, isto vai ser apresentado no domingo, às 16 horas, no Centro Cultural João dos Passos. A entrada é livre, portanto, todos são convidados. Penso que é um bom momento para lembrarmos estas pessoas e estas histórias, e pronto, eu conto com a presença de muita gente, porque isso ser-me agradável, mas acho que também as pessoas vão gostar. Quem tiver disponibilidade e lá for, penso que vai gostar do momento. E agora, aí por dentro, o que é que vai aí por dentro, esse turbilhão de emoções, ao fim de tantos anos em fazer recolhas só por gosto, e agora ter tudo isto reunido nesta enciclopédia do saber popular? Olha, aqui por dentro vai muito nervosismo e alguma insegurança. Assim, eu gosto do que está aqui e sei que o que está aqui é verdade, portanto, foi recolhido, não sei da minha cabeça, é um trabalho bastante demorado e que foi preciso muita persistência e, portanto, agora está assim tudo organizado e está facilitado o acesso a estes textos que eu tive alguma dificuldade em recolher. Mas, por outro lado, sinto que falta tanta coisa, porque há isto, claro, que é uma parte da vida da Ponta do Sol, mas que é comum em muitas partes da ilha, não é? Exato. Isto não é exclusivo da Ponta do Sol. É um registro que, portanto, prova que aqui existia este tipo de textos, mas não é exclusivo daqui. Por outro lado, não é conclusivo, não é fechado, portanto, há tanta coisa, há ambientes, isto tem mais a ver com os ambientes que eu frequentava, por exemplo, o meu ambiente de trabalho nos Canhas e o meu ambiente da Lombada, mas, que eu aliás já disse isso, mas havia outros ambientes também são da Ponta do Sol e onde eu não entrava, que deve ter coisas para recolher. Por exemplo, os pescadores. Eu não tinha família de pescadores, mas se calhar alguém deve ter memórias desse tempo e que era interessante recolher. Eu acho que se este livro puder servir portanto, ao fim e ao cabo de motivação para outras pessoas recolherem outras coisas que ainda existe, se calhar a nível dos moinhos, a nível mas uma coisa que não tem aqui e que eu acho que também podia ter posto, e alguns até saberia, é remédios populares, os chás e outras coisas. Portanto, a insegurança vem de, como eu disse que senti alguma insegurança, vem do facto de saber que isto não está acabado, não está completo, não está perfeito. Mas, por outro lado, há uma satisfação que acho que já tem aqui muito trabalho, que já é um bom princípio, que alguém pode continuar e completar. Um livro que convém também acrescentar tem prefácio de João Henrique Silva, ex-diretor regional da Cultura aqui na Madeira, portanto, uma honra também. Uma honra. Foi uma honra para mim que o Dr. João Henrique Silva tivesse aceito fazer o prefácio. E, acima de tudo, também alguém ter a coragem de editar este livro, e há que agradecer também à editora. Claro, tenho que agradecer à editora por ter aceito e também à Câmara Municipal da Ponta do Sol, porque sem eles eu não teria podido editar. Eu fui à Câmara, apresentei o livro e pedi apoio, eles abriram logo as portas e mostraram logo o interesse e gosto, e de maneira que o livro não poderia sair sem esse apoio. Eu agradeço desde
desde já, e portanto acho que todos nós estamos agradecidos por esse apoio que nos deram. Portanto, fica então este livro. Ainda íamos falar um pouco das fotografias, porque muitas delas, Odília, também são muito pessoais, muito da família, de pais, de avós, mas não só, porque ouvimos as palavras, ou lemos as palavras, mas neste livro também há essa preocupação de ficar o registro das imagens, das que ainda há, para perpetuar também as caras, porque quem vê caras não vê corações, mas perpetuar as pessoas que fizeram também este livro com as suas histórias, com os seus contos, com as suas lenga-lengas, com as suas curas e tudo mais. Eu gostava muito de pôr ainda outras fotografias de outras pessoas, mas não tenho. E às vezes as famílias também não gostam de as dar, porque algumas destas pessoas gostavam muito de aparecer e de falar, mas os familiares já funcionam de outra maneira. E então tem um tipo de desconfiança. Para que é que queres as fotografias? Andar a expor. E, portanto, eu tive dificuldade em conseguir fotografias de outras pessoas. Por isso é que tive que usar estas fotografias, que são de familiares e de pessoas que não puseram entrave. Porque às vezes ainda há pouca sensibilidade. Há pessoas que colaboram e gostam de colaborar, mas a maioria, aqueles que têm fotografias, não gostam de emprestar assim facilmente. Há uma certa desconfiança. E este programa é como um livro, ainda muito mais haveria para falar, porque é um livro de 300 e poucas páginas, recheadas de história, de contos, mas acima de tudo, uma parte da vida de nós que está aqui, nem que seja dos nossos antepassados. Este Ponta do Sol, Memórias então de um Povo, com recolha, organização e notas de Maria Odília Pereira de Sousa, natural então da Ponta do Sol, professora, então licenciada, e que dedica muito do seu pouco tempo livre para que estas memórias não se apaguem e, acima de tudo, para que fiquem guardadas para o futuro. O nosso muito obrigado, então, também a quem editou, a editora, então, Nova Delfim, e Odília, por ter tido a coragem também de publicar este livro para bem de todos. Já se sabe, domingo, dia 28 de dezembro, aliás, 28 de maio, às 4 da tarde, no Centro Cultural de João dos Passos, integrado nas comemorações então do festival aqui e acolá, vamos ter a apresentação oficial em casa, como manda a tradição desta obra-prima. O nosso muito obrigado, bem-aja, por ter aceito o nosso convite. Minha querida, sempre amiga Odília. Muito obrigada, eu é que agradeço, porque de facto foi agradável conversar com Nélio. Obrigada pela oportunidade e até domingo. Vamos marcar encontros, então, lá às 4 da tarde. Obrigado então por estar na nossa companhia. Fica por aqui também hoje o programa de Siga Freitas. Um abraço, até amanhã.